Ai de mim, Senhor, um vaso de valor, Eu quero ser um verdadeiro adorador. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou Obed-edom e toda a sua casa. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 11. A arca não era um amuleto de sorte. Ela representava a presença de Deus. A mesma presença. Entre os filisteus, juízo. Na casa de Abinadab, anos de silêncio. Na casa de Obed-edom, bênção. Na casa de Davi, alegria, adoração e restauração. Não foi a arca, não foi Deus, foi a maneira como a presença foi recebida. E se a presença de Deus entrasse hoje na sua casa, o que ela encontraria? Está começando 7 dias de oração pela família, com o pastor Danilo Rodrigues. E para sempre em tua presença eu quero estar. Que Deus vos abençoe poderosamente e que as bênçãos de Deus se derrame sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, por intermédio do seu Filho amado, Jesus Cristo. Estamos dando sequência a mais esse grande propósito de fé aqui pelo canal. E o tema de hoje é: a porta da casa aberta é a arca iluminada. Meus irmãos, Deus não está à procura de casas perfeitas. Deus está à procura de portas abertas. Então, abre o seu coração, abre a porta da sua vida, da sua casa e deixa a presença de Deus entrar. Em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11, nós observamos que não foi a arca que abençoou a casa de Obed-edom, porque ela era apenas o símbolo da presença de Deus. Mas a Bíblia nos deixa bem claro que o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tinha. Observe que esta mesma arca, que é a presença de Deus, ela esteve com os filisteus. E para os filisteus, esta presença foi como juízo, trazendo para eles jugo de enfermidades, hemorroidas e chagas. Dentro da casa também de Abinadab, nós vemos que a arca esteve lá durante 20 anos. E a arca, ela praticamente não abençoou aquela casa, ou seja, a presença de Deus não abençoou aquela casa. Ela não teve símbolo profético dentro daquela casa, ela não teve importância ali. E olha que era uma família de sacerdotes, que entendia as leis e sabia como a arca deveria ser tratada. Mas 20 anos de esterilidade. Mas a Bíblia diz que em 3 meses aconteceu na casa de Obed-edom o que em 20 anos não aconteceu na casa de Abinadab. Sem falar também de Uzar, que quando tocou na arca foi ferido. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos falando de uma mesma presença, mas em lugares diferentes ela se comporta de forma diferente. Mas não é Deus, não é a arca, é a forma que nós tratamos a presença de Deus. Então eu venho neste momento, nesse primeiro dia desse propósito, dizer para você que está nos ouvindo, que a mesma presença, a mesma arca, ela provoca nas nossas vidas resultados diferentes. Por isso que você vê tipos de crente, tipos de lares de cristão, uns abençoados e outros atribulados.
É por isso que nós vemos pessoas obtendo resposta de oração e outros orando durante anos e não têm resposta das suas orações. É por isso que nós vemos pessoas triunfar, romper em fé e pessoas paralisadas, estagnadas na sua caminhada. Então, nós observamos na palavra que os resultados são completamente diferentes, porque não é a arca em si, não é Deus em si, mas sim a forma o qual nós levamos isso com relevância. Então, nós vemos que em 3 meses, Deus abençoou tudo o quanto Obed-edom tinha. Mas vamos observar o que tinha dentro da arca. Dentro da arca tinha as tábuas da lei. Então, se a casa de Obed-edom foi abençoada, porque ele cumpriu os mandamentos. A Bíblia nos mostra que eram 10 mandamentos. 4 desses mandamentos, direcionado de Deus para o homem, e 6 mandamentos do homem para com o homem, ou seja, com o seu próximo, com o seu irmão. Então, a arca representava ali a lei, o testemunho, né? Também era conhecido como a arca do testemunho, né? Então, houve essa bênção porque houve obediência, houve temor e tremor diante do Senhor. Houve obediência, porque a boa intenção nunca substitui a obediência. O extraordinário se torna comum muitas das vezes diante dos olhos de pessoas que estão acostumadas com o sagrado, estão acostumadas com o altar, estão acostumados com o microfone, né? Às vezes canta, louva, prega. Tem pessoas que estão acostumadas com a Bíblia como objeto lá na sua casa, na estante, parada. Mas você vê aqui que não foi a arca que abençoou a casa de Obed-edom. O versículo fará: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Então, nós temos que entender que não são amuletos, né? Mas aquilo ali era o símbolo de uma presença real, que é a presença de Deus. Então, se havia enfermidade naquela casa, eram curados, porque ali havia também a vara de Arão, que floresceu no deserto. Então, havia maravilhas, né? Acho que até os animais, né? Se nasciam com defeitos, cegos, né? Agora começavam a nascer perfeitos, ou quem sabe até mesmo de 2, né? 2 bezerros, 2 cabritos, 2 ovelhas. Então, a plantação, que às vezes, talvez, né? Vinha ali mirradas, né? Agora estão vindo com as espigas cheias. Então, nós vemos que é uma bênção, né? De maravilhas, né? Se tivesse alguma maldição, alguma peste, foi repreendida. E houve provisão, né? Sustento por causa dos potes do maná que estavam ali dentro também da arca. Então, a presença de Deus, ela representa tudo isso, irmãos. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, quando a presença de Deus, ela entra dentro da nossa casa, ela leva para nós provisão, ela leva para nós restauração, comunhão, ela leva para nós maravilhas, milagres. Então, antes de nós recebermos a bênção, porque tem pessoas que querem só a bênção, mas antes de recebermos a bênção de um lar transformado, restaurado, liberto, a mudança dos filhos, a restauração do esposo, antes de nós recebermos, né, as bênçãos, primeiro nós temos que receber a presença de Deus. Primeiro temos que receber a Deus, porque a Bíblia diz que Obed-edom primeiro recebeu a arca.
para depois ser abençoado pelo Senhor. Então, a recepção, ela fala muito aos nossos corações. A recepção, meu amigo, minha amiga, ela atrai as bênçãos de Deus. Então você precisa entender que você não está recebendo pessoas, você está recebendo o Espírito Santo de Deus. E tem pessoas que recebem tão bem as pessoas, mas despreza a presença de Deus. Então, onde Deus entra, entra também a paz. Entra a ordem, né? As tábuas da lei, a ordenança de Deus. Então, junto com isso, a obediência. Não basta ter boa intenção, né? A boa intenção não substitui a obediência à palavra. Então, aonde Deus entra, entra o perdão. Aonde Deus entra, entra a comunhão. Aonde Deus entra, entra a bênção sobre o lar. E abençoou o Senhor Obed-edom e tudo quanto tinha. Então, há famílias que querem milagres, mas não querem o compromisso com Deus. Há famílias que querem a proteção, mas rejeitam a santidade. Há famílias que pedem provisão, mas vivem longe da presença. Então, meu amigo, minha amiga, se achega, ou permita que a presença de Deus se achega sobre você, porque a presença de Deus nunca mudou. Deus nunca mudou, Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e será eternamente. Então nós vemos a diferença de muitas pessoas, de lares que são transformados, libertos, de pessoas que recebem resposta de oração, de pessoas que estão na fila da oração até hoje. Vivem uma vida atribulada até hoje. Por quê? Porque não aprendeu a tratar a presença de Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não seja aqueles que já estão acostumados com o extraordinário, que nem a casa de Abinadab. Uzar foi ferido ali também. Eles ficaram 20 anos com essa arca na casa deles. Então, estavam acostumados com o sagrado. E quantas pessoas estão acostumadas também com as coisas de Deus? A Bíblia está ali como uma estante, na estante empoeirada, no Salmo 91, como um amuleto. Não foi a arca. Não, meu amigo, minha amiga. Então, você vê ali os filisteus também, o juízo sobre eles, as chagas, as hemorroidas, as enfermidades. Então, a mesma presença teve tratamentos diferentes. É por isso que você precisa aprender a fazer a vontade de Deus. Se Deus visitasse a sua casa hoje, Ele encontraria apenas uma família religiosa, a religiosidade, ou Ele encontraria uma espiritualidade dentro da sua casa? Ou Ele encontraria uma família rendida na presença de Deus? A sua casa precisa estar preparada para receber Deus. Mas muitos irmãos estão com a sua casa apenas para receber, preparadas apenas para receber as bênçãos. Mas eu quero fazer uma declaração profética. Eu quero declarar que hoje, eu e você, abramos a nossa casa para a presença de Deus. A presença do Senhor será o centro das nossas famílias. A minha casa pertencerá ao Senhor. Você pode profetizar que a sua casa também vai pertencer a Deus? Porque eu declaro que a minha família viverá segundo a palavra do Senhor. A ordem de Deus vai habitar. Eu tenho certeza que quando Deus habita, quando Deus mora, Ele faz morada. Oh, glória a Deus. A presença dEle também permanece. E aonde Deus está, irmão, Ele tem que trazer paz, reconciliação, bênção.
né? Então é isso. Às vezes tem pessoas que não estão colhendo resultado por isso. Chora, pede oração, vive uma vida atribulada, mas não honra a Deus. Só quer na hora da bênção, só ora por mim, 6 horas por mim. Eu crente 6 horas. 6 horas por mim, pastor, ora, porque está acontecendo isso. Mas na hora da bênção não lembra de honrar a Deus. E eu te pergunto, será que é o dinheiro que vai tornar uma família abençoada ou a presença de Deus? Porque tem pessoas que estão nas mansões luxuosas, mas não tem paz, não tem alegria. O dinheiro não compra a saúde, não compra a salvação, não compra nada, irmãos. Mas ela é dada, a salvação é dada para quem quer. E tem pessoas que estão em um barracãozinho, estão em uma xochinha, né? Está debaixo de uma palhoça, e são tão felizes, são tão realizados, porque ali não é o dinheiro, ali é a presença de Deus. Servem a Deus com alegria, tem alegria da salvação, porque Deus tem sido bom. Então, Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Nós vemos que a presença, ela não é invasora, ela é educada, ela é como se fosse uma visita importante, que bate na porta. Se você abrir, ela entrará e ceará com você. Porque a presença de Deus, ele não arromba a porta. Quem arromba é o ladrão salteador. A Bíblia diz ele que precisa de uma brecha para entrar. Ele que força a porta, Satanás. Mas o Senhor, ele é educado, a presença dele é educada. Em João capítulo 14, versículo 26 também diz que aquele que ama o Senhor, ele fará nessa pessoa morada. Morada. Não é uma visita, é uma morada, irmão. É. Então, tem pessoas que pode até receber bênção, mas logo volta a ter uma vida atribulada. Por quê? Porque só recebeu e permaneceu na hora da bênção. Mas a Bíblia diz que Satanás, quando é expulso da vida de uma pessoa, ele procura lugares áridos, não encontrando, ele volta para sua casa, encontrando ela vazia, né, varrida, ornamentada, mas sem morador, sem o Espírito Santo. A Bíblia diz que pega 7 espíritos piores e volta para aquela casa. E a Bíblia diz que ele diz: ainda voltarei para minha casa. Por quê? Porque faz a vontade dele. E a Bíblia diz que o estado daquela pessoa fica pior. Chega a situações até de ter legiões. Então não basta apenas limpar a casa. Não basta apenas ornamentar a casa. Não basta apenas varrer a casa. A presença de Deus precisa estar lá dentro. Ele precisa fazer morada. Recebe a presença de Deus. Porque a presença de Deus não invade, irmão. Minha irmã. Recebe a presença de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Nós vamos orar agora e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Viva essa fé. Viva essa realidade. Estamos vivendo um tempo onde a palavra, meu amigo, minha amiga, ela está em quase todos os lares. A Bíblia está aberta ali, mas como objeto. Não. Ela tem que representar uma comunhão. A palavra de Deus, a presença de Deus, tem que representar, né, algo maior. Não seja alguém que apenas religioso, que fala, mas alguém que vivencia essa realidade. Tem tantas pessoas distantes de Deus, até mesmo dentro da igreja. E tantas famílias perdidas dentro do seu próprio lar. Mas nós vamos orar agora, porque você entendeu que não é sobre bênção. A bênção é resultado
A bênção é consequência da forma que você trata a presença de Deus. A mesma presença em 3 ambientes diferentes teve respostas diferentes. E é isso que nós vamos viver até o final desse propósito. Nós vamos buscar essa verdade no nome de Jesus. Feche teus olhos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, nós estamos no primeiro dia, Pai, desse propósito. No primeiro dia, Pai, onde nós estamos orando e clamando pelas nossas famílias, pelos nossos lares. Porque nós cremos, meu Pai, que assim como Obed-Edom, teremos uma casa abençoada, transformada. Meu Deus, uma casa, meu Pai, aonde a Tua presença habita. Mas antes, meu Pai, da bênção, entendemos que precisamos receber o Senhor. Então, aqueles que precisam se reconciliar, aqueles que precisam aceitar Jesus como suficiente e salvador das suas vidas, Pai. Toca nesses corações agora. Toca nessas vidas agora. Que eles recebam a sua presença. Que eles tenham comunhão contigo, alegria, meu Pai, e dancem na tua presença como Davi dançou. Porque para muitos, meu Pai, a tua presença tem sido como juízo, como foi para os filisteus. Para outros que, como Abinadab, estão acostumados, meu Pai, com o sagrado Senhor, tem passado despercebida, não tem sido honrada. Mas, meu Deus, assim como Davi dançou, e assim, meu Deus querido, como também, meu Pai, Obed-Edom recebeu, meu Pai, a arca que representa a tua presença. Nós queremos te receber, os teus mandamentos, a tua palavra, as tuas ordenanças. Queremos cumprir em nós o teu querer, meu Pai. E assim como é no céu, também será na terra. E o fruto, meu Pai, desta obediência, desta entrega, desta devoção, será o resultado, meu Pai, de uma casa transformada, restaurada. Meu Deus, salva, cura, liberta, meu Pai, as famílias. Meu Deus, é projeto do Senhor. Meu Pai, Satanás é enfurecido contra os lares, mas eu tenho certeza que as drogas, a prostituição, o vício, meu Deus, a criminalidade, meu Pai, não vai destruir as famílias, meu Pai. Eu tenho certeza, meu Deus, que esta casa será transformada, que este lar será transformado, que esse casamento será restituído, que os corações, meu Pai, vão receber, meu Pai, a tua presença, que as portas desta casa estão abertas. A arca, meu Pai, vai iluminar a presença do Senhor, vai iluminar essa casa. Enche esse povo, meu Pai, de alegria, de louvores, de meu lar. Enche, meu Pai, este povo de cântico. Coloca uma palavra nova, meu Pai, na boca desta pessoa. É o que eu te peço, Pai, neste primeiro dia. Porque essa pessoa entendeu que precisa respeitar a tua presença, valorizar a tua presença. E assim, meu Pai, vai colher frutos incontáveis. Amém e amém, Jesus, e graças a Deus. Que Deus abençoe. Faz de mim, Senhor, um vaso de valor, de valor. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Você acabou de ouvir mais um dia dos 7 dias de oração pela família. Eu declaro que a presença de Deus volte a ocupar o lugar central da sua casa. Que toda frieza espiritual dê lugar à comunhão. Que toda divisão seja vencida pelo amor de Cristo. Que toda resistência caia por terra. E que a sua família aprenda a receber a presença de Deus com temor, reverência e obediência. Permaneça firme neste propósito. Não pare no primeiro dia. Caminhe conosco até o último.
porque eu acredito que quando a presença de Deus encontra uma casa disposta a obedecer, nenhuma família permanece a mesma. Até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe você e toda a sua casa. Quero sentir o poder da tua unção. Levantar as minhas mãos e adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar. Levantar as minhas mãos e adorar, te exaltar, Senhor. E para sempre em tua presença eu quero estar.